Pode ser que há momentos que você está escutando, né, e assistindo esse vídeo aqui, pode ter pontos que você fique um pouco chato e demorado, né? Na hora que eu estou fazendo digitando, porque eu não edito muito. Eu gravo a aula e deixo do jeito que está. Então, se você quiser ir acelerando em alguns pontos lá, colocando ali no YouTube aquela ferramenta ali que você adianta o vídeo, você pode ficar à vontade que não vai perder a qualidade nenhuma do conteúdo, né, que você irá aprender aqui. O módulo Window, né? Como funciona? O módulo Window, ele é utilizado para você fazer geração de números ou sequências pseudo-aleatórias, né? Pseudo-aleatórias porque, apesar de ele parecer randômico, ele tem um algoritmo que ele força a aleatoriedade. Então, ele é um algoritmo que ele é determinístico. Então, apesar de parecer aleatório, ele é baseado em um algoritmo determinístico. Mas a aleatoriedade que ele gera, né, a pseudo-aleatoriedade, ela serve para resolver boa parte dos problemas em relação à aleatoriedade, né? Pelo menos baseando-se assim em algo que pareça ser real. Então, como você pode utilizar o módulo random? Você faz a importação do módulo, import random, vamos dar o nome para ele de R. E para você utilizar, você tem diversas funções aqui. A primeira é a própria random, que ele vai gerar. Essas funções aqui são as funções mais utilizadas, né? E a básica que você consegue entender com mais facilidade. A primeira random ela irá gerar números aleatórios de zero, números flutuantes, né, de pontos flutuantes, que são os números da quais o processador entende, né, e vai ser gerado de 0 a 1. Apesar de parecer pouco, mas são números e quantidades absurdas, né? Então, essa aleatoriedade, a pseudo-aleatoriedade que o Endo vai gerar. O Endo int, ele tem essa estrutura, random, né, que no caso nós chamamos de R, ponto, random int, que irá gerar números a partir dos parâmetros que você colocar entre a primeira posição em um parâmetro, a segunda posição em um parâmetro com número valor maior. Por exemplo, geração de números de 1 até 10. E ele irá trabalhar fazendo aleatoriedade nesse número aí. A terceira é a uniforme. Ele gera também números aleatórios entre os pontos flutuantes da qual você passou o parâmetro, ou seja, 0,5 a 12,6. Então, ele irá trabalhar gerando números dentro desse parâmetro, né? O window range, ele é semelhante ao range, o range, né? Que eu tenho um vídeo aqui também explicando sobre. Ele tem um número inicial, tem um número de stop e tem um número de step que é saltando, né? Com um determinado espaço que você adicionou aqui, 2, 3 e assim por diante. Irá trabalhar a aleatoriedade, a pseudo-aleatoriedade, semelhante ao range, né? O choice, eu acho ele também muito interessante, porque você pode selecionar a aleatoriedade baseado em uma sequência, em uma lista, que ela pode ser, por exemplo, uma lista de nomes, da qual você quer fazer o sorteio, né? Eu também vou dar um exemplo aqui de como fazer. A Sulfur, não sei se pronuncia esse nome corretamente, mas o objetivo principal dessa função é embaralhar uma sequência da qual você passou anteriormente, né? Então ele vai dar uma saída da lista totalmente embaralhada. Você dá uma sequência com
números de 1 até 10, 15, então ele faz, embaralha esses números. E o simple, ele tem, ele tem essa estrutura, né? Você passa primeiro uma lista de números e o K seria a quantidade de elementos aleatórios que você quer retirar dessa lista, seja números ou nomes, né? Por exemplo, eu coloquei uma lista com números de 1 até 100. E aqui eu digo, eu quero 5 números dessa lista. Ele vai aqui gerar para a gente. Vamos começar com o exemplo do random aqui, né? O exemplo do random, ela é bem simples. Como nós colocamos ali o R, vamos, vamos gerar, vou colocar um for, vamos colocar um while. While aqui, true. Eu vou dizer o seguinte, vou colocar um print e vou colocar r.random. E até que eu pare, né, ele vai continuar gerando ali infinitamente. E ali, olha só, para a gente deixar mais interessante, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui colocar o import time, e aqui vamos colocar um time com sleep, sleep 1, de 1, né? O sleep 1, para rodar a cada 1 segundo. E aqui você consegue ver aquela questão dos números aleatórios, como eu disse, sempre variando em uma posição flutuante de 0.0 até 1.0, né? E assim por diante. Esse foi o exemplo do random. Agora o int, como vai funcionar? Vamos colocar aqui, ó, o int. E aqui vamos passar na primeira posição o 1 e na segunda posição vamos colocar o 15. Vamos salvar e colocar para gerar para a gente. Ele deu erro aqui porque eu esqueci do D. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele está sorteando números aleatórios, né? Ou então simulando aleatoriedade de 1 a 15. Agora vamos fazer com números de ponto flutuante com uniforme, né? Vamos copiar aqui. Vamos colocar aqui uniforme. Aqui eu vou colocar ponto 0 e aqui eu vou colocar ponto 0. Então ele está gerando números aleatórios dentro desse espaço aqui, né, entre 1 e 15. E agora o range, né? Assim, tão semelhante ao range também, né? Vamos colocar aqui range, vamos parar aqui o nosso código, né? E agora vamos colocar um espaço entre 1, vamos colocar um espaço entre 100, inicialmente assim, e depois nós colocamos o step. E ali está gerando os números, né? Vamos colocar um step aqui. De 2, não vai dar para perceber por muitos números, né? Mas ele está fazendo a geração ali, né? Ok. Agora vamos trabalhar com uma lista. Uma lista de nomes, né, aleatórios. Vamos colocar só o alfabeto mesmo. E ali você irá entender mais ou menos. Supondo que aqui seja uma lista vinda de um JSON, né? Então você tem diversos nomes lá para fazer um sorteio qualquer, né? E assim por diante. D, A, B, C, D, E. Pronto.
Essa lista aqui, vamos colocar o choice aqui. E nós vamos colocar essa lista aqui, ó. Ok. Ele irá gerar pra gente o sorteio, né? No caso, sorteando a cada um segundo esses nomes que estão aqui, né? Dentro dessa lista. Agora vamos também usar essa lista para a gente colocar, embaralhar a sequência, né? Vamos embaralhar a sequência aqui com a mesma lista. Eu vou retirar aqui de dentro do laço while, né? E vamos trabalhar somente dessa forma aqui, ó. E para poder embaralhar essa lista aqui. E aqui embaixo vamos imprimir a mesma lista, agora só que embaralhada. Então tá aqui todo o conteúdo da lista. E aqui eu tenho a função para embaralhar a lista. E aqui já vou mostrar a mesma lista aqui, só que modificada, né? Que vai ser dessa forma, tá vendo? A, C, D e tal. Não está na mesma sequência correta. Agora o simple. O simple é um dos mais interessantes que eu acho, né? Vamos deixar aquela lista ali de exemplo. E vamos aqui trabalhar com a função simple. Porque eu acho mais interessante. Vamos colocar aqui o resultado. Resultado igual. E aqui nós vamos usar outra função que vocês também já conhecem, que é o end, para poder simular uma geração de conteúdo. E vou colocar dentro do random para poder separar desse range 5 elementos. E depois mostrar para a gente armazená-lo aqui em resultado. Então vamos colocar simple, né? E aqui a gente coloca o range. E vamos colocar o range de 200. E aqui vamos colocar quantos elementos queremos separar desse 200. E aqui abaixo vamos colocar um print e vou colocar resultado. Print resultado. Vamos executar e aqui você viu que ele separou dentre esses 200 10 números aleatórios, supondo, né, que você queira ali você queira sortear 10 números. Agora vamos colocar 2 aqui e aqui eu quero colocar uma lista, essa lista aqui, e vamos executar. Ele separou 2 números, né? Vamos supor, por exemplo, que você quer simular um sorteio de uma telecena, uma mega sena. Você coloca os números, né, de 1 até tanto ali, e ali você faz o sorteio sei lá, das casas, né, de forma diferente, assim, vários windows, e faz o sorteio. E em cada casa ali, eu acho que acredito que é de 1 a 60, né, então você faz o sorteio. Vamos dar outro exemplo aqui bem interessante, que é o que? De uma moeda de cara e coroa. Vamos fazer um sorteio e aí ele vai ter que dizer se em uma probabilidade ali de 50% se deu cara ou coroa. Então vamos criar uma função e vou botar aqui, ó, moeda. E dentro dessa função vou colocar um return e aqui eu vou colocar, ó, cara, se o r.random for menor que 0.5. Lembrando que ele vai trazer uma pseudo aleatoriedade de números random, né?
que são flutuantes, ou seja, está entre 0.0 e 1.0, né? Se não, else, você vai colocar coroa. Ok. E aqui embaixo, vamos printar o resultado, né? Print. Vamos dizer que o resultado é igual a função moeda, né? E aqui a gente printa o resultado. Resultado. Ok. Executar coroa. Executou coroa, coroa, cara, coroa. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso dentro de um laço de repetição. True. E aqui no time, vamos colocar um sleep de 1 segundo. E a cada 1 segundo ele vai sortear a moeda ali de cara ou coroa. Isso, simulando é claro que ali ele está simulando números que vai entre 1 e números que vai entre 0 e 1. Para a gente ficar mais